Sejam bem-vindos à ESEC TV, uma emissão cultural sobre a cidade de Coimbra, produzida na Escola Superior de Educação. Façam-nos companhia durante a próxima meia hora e fique a par de algumas iniciativas da cidade e da nossa escola. Visual Manifesto é um livro de artista. 35 padrões a preto e branco a partir do arquivo pessoal, conjugados com 35 padrões a cores que registam o riscar dos marcadores. Cada página uma história, sem princípio nem fim, um pormenor. A autora Alice Geirinhas recebeu-nos para uma conversa sobre o livro, que deu também origem a uma exposição na Casa da Esquina, em Coimbra. Este é um projeto de uma editora ligada a um ateliê de design de Lisboa, ligado ao Luís Alegre, Stolen Books, que tem um conceito de livro artista e cada livro tem uma edição reduzida. A maior parte dos livros, não direi todos, mas são de 50 exemplares e são assinados e numerados. E é o conceito de objeto, livro-objeto. Portanto, quem compra um livro destes é uma garantia, e assinado é uma garantia que não vai haver sequer reedições daquele projeto. Fiz um livro de padrões, porque os padrões também estão muito presentes na minha vida como professora. Faço muito padrões gráficos com os meus alunos e acho que isto é uma espécie da minha também. Assimilar a minha carreira de artista com a de professora. Mas não são só os padrões visuais a preto e branco, eu juntei e colei ao conceito dos padrões monocromáticos, feitos a marcador. São monocromáticos e os únicos padrões que há são linhas do gesto dos marcadores, onde eu interrompo a linha, e estão associadas a cada padrão monocromático e a cada padrão de desenho uma palavra. E essas palavras são palavras especiais, são palavras muito próximas graficamente e a maneira de escrever do português e do inglês. O sistema democrático que nos engole e que nos mata e que nos estrangula, o Pai Natal hedonista, a série dos macacos manipuladores. Portanto, é uma conjugação entre palavras e padrões. Isto não tem bem a ver com a minha memória de infância, é mais com a minha memória enquanto artista, porque isto são trabalhos que muitos deles foram publicados ou em jornais ou em revistas ou em lado nenhum, mas tem mais a ver com isso do que propriamente um recuar no tempo. Acho que não tem a ver com isso. Eu tinha um projeto com muitas imagens, com uma narrativa, não é? No fundo isto pode ser considerado ou não uma narrativa. Achei que era um espaço simpático e pequeno que poderia receber este projeto, que é um projeto pontual, não é? E muito específico. E aceitei, pronto, e cá estou na Casa da Esquina em Coimbra. Para celebrar o 10º Encontro de Comunicação Organizacional da ESEC, decorreu o evento Made in CO. Esta iniciativa reuniu alguns diplomados deste curso que trocaram experiências com os atuais alunos.
Esta 10ª edição do Encontro de Comunicação Organizacional, ou o ECO, como nós lhe chamamos, é de facto uma edição muito especial. Precisamente por se comemorar estes 10 anos, decidimos que o painel havia de ser constituído inteiramente por diplomados em comunicação organizacional, mostrar aos atuais alunos o que é que os ex-alunos estão a fazer no mercado de trabalho. Eu entrei na ESEC em 2003, terminei o meu curso em 2007. Sempre quis trabalhar em televisão e sempre foi essa a minha aposta e foi isso que eu procurei. Consegui depois, mais tarde, então, trabalhar na Fox. Fui Communication Trainee na Fox durante 9 meses. Aí ganhei o meu amor pela televisão, continuei dentro da área e fui parar a MTV, que é a casa onde eu estou hoje há 8 anos. Basicamente trabalhamos as campanhas de comunicação e toda a publicidade do canal, dos canais MTV Portugal e Nickelodeon. O meu percurso académico foi desde 2000 a 2004, portanto eu terminei em maio de 2004 a componente curricular. O estágio curricular que fiz foi na Toyota Caetano Portugal, no Departamento de Comunicação e Marketing. Mais tarde fui convidado para integrar os quadros para relançar a marca Lexus em Portugal. Fui assessor de imprensa, fui responsável de relações públicas, fui responsável de comunicação e marketing e nos últimos 4 anos do meu período de tempo na marca Lexus acumulei também as funções de gestor de produto. É um estado de ansiedade muito grande, não por falar em público, mas por saber que estamos a falar com os antigos, nós. Quais são as oportunidades que têm e foi isso que eu também lhes tentei transmitir. O que é que eu faço, o que é que eu já fiz e o que é que eu acho que é importante para eles para conseguirem chegar, não nesta direção necessariamente, mas na direção que queiram seguir. Reforçar para todos os alunos que muito em breve vão integrar o mercado de trabalho, manterem-se genuínos em relação à pessoa que são e procurarem a genialidade ou o gênio dentro de cada um deles. Quando alguém é verdadeiramente apaixonado por aquilo que faz, essa mensagem acaba por passar para quem está do outro lado. Os alunos são envolvidos de uma forma muito equiparada à nossa, portanto que nós distribuímos tarefas. Assisto sempre a um pequeno crescimento da parte deles na relação com a escola, no conhecimento que adquirem dos serviços que a própria escola tem, das valências que a própria ESEC oferece. É deste sentimento de que somos uma equipa que eu acho que depois não acaba nunca. Imprensa e Primeira Guerra Mundial, Censura e Propaganda é um livro de Noémia Novaes que analisa a relação existente entre a imprensa e a Primeira Guerra Mundial, esclarecendo a ação da censura de guerra e da propaganda política, embrião da manipulação da opinião pública no século XX. O livro foi apresentado ao público no Convento São Francisco, em Coimbra. Este livro, que tem um título um pouco diferente da tese de doutoramento, mas resulta da minha tese de doutoramento em Ciências da Comunicação, especialidade de Comunicação e Ciências Sociais, que eu desenvolvi na Universidade Nova de Lisboa, e as balizas cronológicas entre 1914 e 1918. Eu acho e continuo a sentir isso,
que a Primeira República hoje tem muito mais estudos do que tinha quando eu comecei a estudar, mas mesmo assim é um período que ainda não é tão conhecido como, por exemplo, o Estado Novo. Portanto, eu acho que continua a ser um período que merece a pena ser estudado para termos, de facto, uma visão historicamente correta dos acontecimentos e não propriamente aquilo que muitas vezes nos chega através daquela historiografia que era feita durante o período do Estado Novo e que, naturalmente, não dizia propriamente bem do período da Primeira República. E, portanto, essa é a minha grande paixão. A imprensa é, de facto, muito importante durante a Primeira Guerra, tem um papel fundamental, seja ela a imprensa dita intervencionista, aquela que defende a participação de Portugal na guerra, seja ela a imprensa anti-intervencionista, ou seja, aquela que era contrária à participação de Portugal na guerra. É muito importante termos essa noção do papel que já naquela época a imprensa tinha. E daí os governos terem percebido, perante o cenário da guerra, perante a guerra real, introduzirem a censura de guerra, naquela que era a nossa legislação de imprensa mais liberal desde sempre, e até hoje não tivemos outra mais liberal, mas introduzir a censura de guerra porque estávamos perante a guerra e tinham que controlar algumas coisas que não queriam que os jornais publicassem, e quando a censura não era bastante, então aí introduziam a propaganda. A propaganda política primeiro, a propaganda de guerra depois, vai manipular aquilo que é publicado. A guerra vai fazer com que as pessoas, no geral, tenham uma perspectiva diferente da vida e da morte. E a imprensa não fica alheia a essa realidade. Por outro lado, os governos dos Estados querem proteger aquilo que, na ótica dos governos, é o interesse nacional. À escala do nosso país, à escala da nossa intervenção da guerra, já é uma propaganda interessante e que mostra que os nossos ministros da guerra, nomeadamente Norton de Matos, tinham uma ideia muito clara do que é que era eficaz e de como é que deviam controlar a imprensa através da censura e manipular a opinião pública através da propaganda. Nós tomamos muitas vezes, ou que o cidadão comum toma muitas vezes como verdade, que lê nos jornais e que vê na televisão e que ouve na rádio ou nos online hoje em dia, há que saber ler os silêncios de todas aquelas palavras que nós temos para ler, há que saber ler nas entrelinhas daquilo que é dito pelos jornalistas. E depois há uma outra coisa que também decorre desta tese e para mim é muito clara. Não há objetividade possível, ou seja, há uma objetividade subjetiva. Eu tenho a minha objetividade e defendo-a, digo que estou a ser objetiva. Outro jornalista terá a sua objetividade e dirá que está a ser objetivo e cada jornalista a mesma coisa. Fará, com certeza, o seu trabalho com a maior das objetividades, no entanto, é uma objetividade subjetiva. No meio de tanta informação e tão repentina informação e tão rápida informação e tão volátil informação, eu creio que um cidadão comum tem, com certeza, muita dificuldade em raciocinar a partir de uma notícia que vê publicada, acredita. E aquilo que eu creio que é o nosso grande desafio é o olhar crítico para as coisas, uma crítica construtiva que nos faça interrogar tudo aquilo que nós vemos nos meios de comunicação e lemos sem absorver, sem pensar. Não é? Portanto, acho que o desafio é esse, é olhar e interrogarmos aquela realidade, aquilo que para nós é a realidade é o que está nos meios de comunicação, mas pode não ser. Action. Sebastián Volco e Pablo Ginoli partilham vários mundos. Conheceram-se depois de um concerto de Charly Garcia na Argentina e desde então têm criado composições que misturam as raízes e formação musical de ambos. Volco e Ginoli resulta num encontro entre o rock e o tango, com raízes argentinas mas temperado em Paris,
cidade onde agora residem. Recordamos um momento no Salão Brasil, onde nos receberam para uma conversa e um par de canções. Con la música estoy en contacto desde muy chiquito, no me acuerdo cuando empecé a tocar el piano. Así. Hay fotos que estoy a upa de mi abuela tocando el piano así con los dedos. Así que no es que en un momento decidí dedicarme a la música o disfrutar de la música, fue natural así. Nos conocimos en un concierto de Charly García hace muchos años. Y bueno, casualmente es uno de nuestros ídolos musicales que nos unen como dúo en el tipo de música que nos gusta, ¿no? Que es esa música de rock argentino que tiene mucho de tango, pero que fue heredada de Beatles directamente. Entonces es más o menos lo que nos sucede cuando tocamos. Y bueno, 3, 4 años atrás de hoy, por cuestiones de la vida, nos volvimos a encontrar en París, porque él viajaba para instalarse en Francia. Yo vine a visitar y salieron unos trabajos y no me volví. Y empezamos a trabajar y a desarrollar nuestro lenguaje, así que estaba siempre en el aire, pero finalmente nos sentamos y lo organizamos, digamos. Bueno, yo toco un instrumento que se llama bandoneón, que es muy conocido como un instrumento del tango argentino, pero es un instrumento alemán. O sea, el bandoneón es inventado en Alemania y se desarrolló realmente como instrumento a través de la música del tango. Empecé de muy joven a tocarlo, pero lo dejé. Empecé a los 8 años, pero no quería saber nada porque era un instrumento de viejos. Que hubo como una renovación en Argentina del tango, una necesidad de volver un poco a mirar para atrás de lo que hacían antes y encontramos que podíamos hacer algo moderno o algo ligado a otro lenguaje más actual a través de este tipo de música y de estos instrumentos acústicos. Los dos somos como hijos de la cultura del rock. No lo podemos evitar eso. O sea, la música de nuestra infancia y adolescencia, si bien el tango siempre estuvo ahí por ser de Buenos Aires, de la Argentina, el rock fue como la sangre que nos impulsaba. Entonces, toquemos lo que toquemos, tocamos como si fuera una cosa muy de rock. La idea del dúo nació básicamente para tocar temas que nos gusten y poder divertirnos. Nos ayudamos
uno al otro con nuestras composiciones, pero componemos por separado. Nuestros temas son hechos por separado, pero siempre uno está metiendo la mano en el tema del otro, eso es inevitable. Es la tercera vez que venimos juntos a Portugal, nos encanta. Esperamos seguir viniendo. Tocamos ahora en este tour en Setúbal, en Porto Alegre. Ahora en Coimbra estamos hace varios días acá, ensayando y trabajando. Y hay un par de conciertos más. Vamos a Porto y a Estrajera, Estarreja también. Sí. Sí. Assim terminamos esta edição, mas fica marcado o encontro já no próximo programa. Até lá podem acompanhar o nosso trabalho online através dos nossos canais e redes sociais. Obrigado pela vossa companhia.